Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Peno de Hambúrguer. E galera, hoje eu tô com conteúdo, galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tô com conteúdo que eu nunca trouxe aqui no canal. É algo exclusivo, é algo assim que, se você seguir esses passos, você vai conseguir ter uma ideia assim de como começar uma hamburgueria na sua casa. Isso aqui é baseado na minha experiência, é baseado na minha hamburgueria e com coisas melhores que eu fiz, quer dizer, com coisas melhores, com ideias melhores de coisas que eu poderia ter feito, mas nesses anos eu consegui aprender e coloquei aqui de uma forma que seria mais o caminho mais fácil para você percorrer, para você criar a sua hamburgueria delivery na sua casa. Galera, primeiro ponto, você precisa encontrar um espaço. Pode ser uma garagem, pode ser na cozinha da sua casa. Se for um espaço pequeno, você consegue adaptar de uma forma que você consegue soltar muitos pedidos, galera. Nos vídeos mais antigos do canal, quando a minha hamburgueria era aqui na minha casa, galera, era um espaço minúsculo e a gente soltava muito pedido ali. Então, o mais importante de tudo é você ter esse espaço, você encontrar um espaço na sua casa. Lembrando, galera, que assim, esse vídeo é para você que quer abrir uma hamburgueria gastando pouco, tá bom? Segundo passo, galera, você precisa criar um nome. Cria um nome legal aí, pode ser seu sobrenome e burgers, igual no meu caso eu criei Cunhas Burgers, né? E é um nome que pegou muito aqui na cidade. E então, o nome é muito importante. Não é o nome que vai definir se você vai vender muito ou vai vender pouco, mas o nome é muito importante. Depois, galera, você vai criar uma logo. Ah, mas eu não sei criar uma logo. Você pode entrar no Canva. Hoje em dia, se você colocar aí no chat GPT ou outras inteligências artificiais, essas inteligências vão criar para você uma logo em segundos, galera. Então, essa parte é muito tranquila. Depois, galera, você precisa criar uma conta no Instagram. A conta no Instagram vai ser a sua vitrine para você poder divulgar os seus hambúrgueres, postar stories falando que você está aberto. Então é muito importante você criar essa conta do Instagram. Então você já tem um nome, você já criou sua logo, vai lá e já cria uma conta no Instagram. Galera, agora vamos lá para a parte de equipamentos. Né? Você já encontrou um espaço na sua casa, você já criou um nome, criou uma logo, agora você criou a conta no Instagram, aí você precisa comprar os equipamentos para você poder trabalhar. Galera, primeira coisa, compra uma chapa usada. Entra lá no seu Facebook Marketplace, entra lá no LX, aí você vai encontrar vários tipos de chapa lá. Tem chapa de R$ 300, tem chapa de 500. Eu comprei uma chapa muito boa, que eu usei até tempos atrás eu usava essa chapa. Que foi a minha primeira chapa, que eu comprei quando eu tinha pouquinho dinheiro. Eu encontrei um anúncio que estava por R$ 700. Eu chorei lá, conversei com a mulher, né? Negociei, né? E ela fez por R$ 500. E a chapa, filé a chapa, muito boa. Você pode encontrar aí entrando no Marketplace, no LX e negocia, galera. Negocia que você vai achar uma chapinha top para você poder trabalhar e ficar anos com essa chapa. Até você poder comprar uma chapa top depois. Outra coisa, fritadeira. Para você servir as batatas, os combos. Galera, se você tiver um dinheiro a mais, eu aconselho você comprar uma fritadeira também. É muito bom. Tem fritadeirinha boa também no Marketplace. Agora, se você quiser começar sem a fritadeira, também dá. Porque assim, como eu falei, tudo isso é baseado na minha própria experiência. Eu comecei sem fritadeira. A gente fritava as batatas lá no fogão, na panela, né? Tem um ditado que sempre fala assim, ó. Quem quer dá um jeito. Então a gente fritava na panela, ficava um pouquinho encharcada. Então, assim, não é tão necessário você ter a fritadeira de início. Se você tiver um dinheirinho para você comprar, bacana, ok, vai ser melhor ainda. Mas se você não tiver também, você pode começar sem a fritadeira. O essencial é a chapa. Você vai precisar das espátulas, né? E dependendo do hambúrguer que você vai fazer, se é smash ou hambúrguer alto, você vai precisar do molde. Se for smash, você não vai precisar, porque você vai fazer as bolinhas aí, tem vídeo no canal mostrando. Vai fazer as bolinhas e vai esmagar na chapa, né? Você pode fazer isso com a própria espátula. Outro tópico é montar um cardápio. Essa parte, galera, eu aconselho assim, menos é mais.
Então não adianta você querer criar um cardápio com 15, 20 tipos de hambúrguer. Principalmente porque você está iniciando a hamburgueria, você não tem muita prática ainda em fazer os hambúrgueres, né? Vou citar o meu exemplo. Eu não sabia muito bem fazer os hambúrgueres. Eu estava aprendendo. Hoje sim eu posso dizer que eu domino, né, a arte de fazer hambúrguer. Modéstia à parte, né, galera? Mas assim, no início você está aprendendo, você tem o sonho de empreender, você tem o sonho de abrir a sua hamburgueria e uma vontade muito grande, que era o que eu tinha também. Mas você não tem a prática ainda. Então o que você vai fazer? Você vai criar um cardápio com no máximo 5 hambúrgueres. Se você conseguir fazer um cardápio com 5 hambúrgueres, vai ficar maravilhoso. E quais hambúrgueres eu aconselharia você colocar? Coloca primeiro um smash burger, que é o pão, carne e queijo. Aí você vai criar um lanche de salada, que é o pão, carne e queijo, alface americana, que é um alface que eu aconselho você colocar no seu hambúrguer, que no delivery funciona muito melhor que o alface crespo, né? E tomate e cebola roxa, que dá um sabor bem bacana no hambúrguer. Então você vai criar 5 lanches, você vai criar um pão, carne e queijo, você vai criar um pão, carne e queijo e salada, você vai criar um pão, carne, queijo e bacon, que seria o lanche de bacon. Você vai criar um pão, carne, queijo e salada e com um adicional de bacon, que vai ser o seu aí salada bacon. É um lanche que funciona muito bem. Você vai usar 2 insumos que você já tem, que é a salada e o bacon. E você vai criar um lanche especial que eu vou dar uma dica para você. Você pode criar um lanche muito simples e um lanche que pegou muito bem aqui no cardápio, que as pessoas gostaram, que é o lanche de pão, carne, queijo, e você vai comprar catupiry. Pode ser uma marca, não precisa ser o catupiry original, mas compra uma marca de um catupiry bom, catupiry saboroso, você vai encontrar aí no mercado. Vou até dar uma dica para vocês, galera, ó. Você pode usar o tirolês, você pode usar o Scala, que é muito bom. E aí você vai criar um lanche da seguinte forma: pão, carne e queijo, o catupiry e colocar o bacon em cubos. Esse lanche fica sensacional, galera. Um dos lanches mais vendidos aqui que levava o nome da casa, né? Então, galera, essa seria a minha dica para vocês do cardápio. Um cardápio simples com esses hambúrgueres que eu falei. Vamos repetir de novo, tá? Pão, carne e queijo, o pão, carne, queijo e salada, o pão, carne, queijo e bacon, o pão, carne, queijo, salada e bacon e o pão, carne, queijo, catupiry e bacon em cubos. Galera, você montando um cardápio com esses 5 lanches, você pode colocar eles tanto individuais e montar os combos dele. Aí nos combos você vai colocar batata e bebida. Aí você pode colocar 150 gramas de batata e uma lata de Coca, uma lata de Sprite, uma lata de Fanta, aí você pode variar. Mas esse cardápio, galera, já é um cardápio muito bacana para você começar a sua hamburgueria. Depois, galera, você vai precisar fazer a precificação. Isso é muito importante. Na verdade, assim, eu diria que isso de todas essas dicas, né, é a mais importante. Por quê? É uma coisa que eu não fiz no início. Eu ficava olhando o preço dos concorrentes e aí fazia os meus preços baseado nos concorrentes. Só que, galera, os meus custos não é o mesmos custos dos meus concorrentes. E os seus custos também não vai ser dos concorrentes aí da sua cidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma precificação baseada nos seus custos. Por isso, é muito importante você ter uma planilha para fazer essa precificação. Eu vou deixar no primeiro link da descrição uma planilha de precificação. Nessa planilha, você vai colocar quanto você está pagando no pão, quanto você paga na carne, quanto você paga no queijo, no bacon. E essa planilha vai te dar o valor que você deve vender o seu hambúrguer. Tanto no seu cardápio digital, como no iFood, que a gente vai chegar agora nessa parte, né? Então é muito importante, galera, você fazer essa precificação da maneira correta. Porque no começo a gente vendia e a gente não via dinheiro. Porque a gente estava precificando errado. A gente estava precificando baseado no concorrente, entendeu? Isso está totalmente errado. Muito importante depois que você montar o cardápio é você testar os hambúrgueres, né? Você fez o cardápio, aí você vai comprar os insumos para você preparar os lanches. Aí você vai testar, você vai ver se ficou bom, aquele smash burger que eu falei, aquele lanche de bacon, aquele lanche de salada, aquele lanche de salada com bacon. Aí, galera, quando você for fazer esse lanche para você experimentar, você já faz ele bem bonitinho para você bater as fotos.
Aí você faz a foto dos lanches, faz a foto dos combos, e aí você vai cadastrar esses produtos lá no cardápio digital, ou lá no seu catálogo do WhatsApp, como eu falei. E também você vai usar essas fotos para você poder já divulgar no Instagram, para você poder colocar no seu cardápio do iFood, entendeu? Então, galera, outro dia eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como bater essas fotos. Galera, são 6 anos de hamburgueria. Nesses 6 anos eu nunca fiz uma foto profissional. Eu sempre fiz fotos com o meu celular, de preferência um iPhone, mas se você não tiver iPhone também dá. Eu falo do iPhone porque o iPhone tem uma câmera muito boa, né? E se você fizer essas fotos de dia com uma boa iluminação, vai ficar fotos muito boas que você vai conseguir vender muito bem seus lanches. Galera, outro tópico, cardápio digital. Se você tem uma graninha para investir, eu aconselharia você já começar com o cardápio digital. E o cardápio digital tem que ser um cardápio muito bom. Eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição também do cardápio digital que a gente utiliza, que é a Brand. Ele tem uma inteligência artificial que responde cliente. Você vai economizar numa atendente, na verdade, porque essa IA, ela responde como ser humano. Ela responde todas as dúvidas dos clientes sobre o lanche, o que vai em cada lanche, qual o preço. Ela tira o pedido ali para você. Mas se você não quiser começar com o cardápio digital, não quiser gastar um dinheiro no começo, não tem esse dinheiro para investir, uma dica muito bacana é você cadastrar os seus produtos no próprio catálogo ali do WhatsApp. Eu usei muito isso e isso me ajudou bastante, sabe por quê? Ali no cardápio do WhatsApp você pode colocar a foto dos hambúrgueres, a descrição e os valores. Se a pessoa mandar ali no carrinho, ela já soma para você. Então isso já adianta o seu trabalho também. Claro que vai ter cliente que não vai fazer isso, ele não vai mandar tudo dentro do carrinho, ele vai mandar ali tudo separado, você vai ter que somar. Mas a maioria dos clientes, eles mandavam já dentro do carrinho, no catálogo ali do WhatsApp, e isso ajudava muito a gente. Então, e é uma ferramenta gratuita do WhatsApp. Então, se você, um conselho que eu dou para você, não quer gastar com o cardápio digital, faz isso, cadastra os seus produtos ali, os seus hambúrgueres, no catálogo do WhatsApp, e vai ser muito bom também. Outro tópico bem importante é você cadastrar os seus produtos no iFood. Você precisa abrir uma loja no iFood. Não vou mostrar aqui nesse vídeo como criar uma loja no iFood, porque é muito simples. Se você digitar aí no YouTube, você vai achar vários vídeos aí de várias pessoas ensinando a montar uma loja. E também é muito intuitivo lá no site do iFood. Mas, galera, é muito importante você estar no iFood. Eu vou dar algumas dicas de iFood, mas, assim, se fosse para mim ficar falando de iFood aqui, daria um vídeo inteiro de iFood, de explicações, de dicas, né, de como vender mais no iFood. Mas assim, por cima, galera, ter boas fotos, você precisa ter boas fotos, você precisa ter boas descrições dos produtos, você precisa ter uma entrega rápida, você precisa cumprir o prazo de entrega que você coloca ali. E isso faz com que o iFood ele te impulsione cada vez mais para você vender cada vez mais. O último tópico que eu coloquei aqui seria você definir como vão ser feitas as entregas no seu delivery. Se você vai fazer essas entregas, se você tem uma moto, se você vai contratar um motoboy. Galera, baseado na minha experiência, quando eu comecei, eu tinha uma moto. Aí o que a gente fazia? Eu fazia os lanches e fazia as entregas. Só que conforme o tempo foi passando, a gente foi vendendo cada vez mais, aí eu precisei contratar um motoboy, depois eu contratei mais um, depois eu contratei o terceiro, e aí a gente contratou o quarto motoboy, galera. Então, assim, isso vai acontecer com vocês também. Se você trabalhar direitinho, fizer tudo com amor, você vai conseguir crescer o seu delivery, você vai conseguir ter aí muitos motoboys, mas aí você precisa definir no início como que vão ser feitas essas entregas. Uma dica extra para vocês aqui nesse vídeo seria como divulgar o seu delivery com pouco dinheiro. Uma coisa que a gente fez lá no início, que ajudou bastante, né, foi fazer parcerias com influencers, mas não pessoas que cobram para poder divulgar. Você pode procurar influencers, tem muitos aí na sua cidade, acredito, que são pessoas que só trocam a divulgação pelo lanche. Ela vai pedir lá e você vai mandar o lanche e ela vai mostrar lá no vídeo, no Instagram, vai fazer um store ou vai fazer um Reels. Aí depende de como vocês vão fazer essa parceria. Mas eu sempre optava no início, quando eu não tinha dinheiro, de fazer parcerias com pessoas que não cobravam para divulgar. Elas só cobravam mesmo o lanche ali, né? Então isso é muito importante. Quando você tem pouco dinheiro,
você faz esse tipo de divulgação. Depois que você tiver mais dinheiro, você pode investir em tráfego pago, que é uma coisa muito bacana, que impulsiona demais o delivery com estratégias e tudo mais. Mas então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo de verdade, do fundo do meu coração, ajude você a abrir sua mente, a você abrir seu delivery. Se você tá com um pezinho atrás, tá com medo, acredite, galera. Então, espero que esse vídeo ajude você a acreditar, porque assim, a gente começou com um sonho, uma chapinha usada e vontade de vencer. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. E a gente conseguiu com muito esforço e Deus foi abençoando e as coisas foram acontecendo. E eu sei que isso vai acontecer com você também. E se você tiver alguma outra dúvida que eu não mencionei aqui no vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Vou pedir mais uma coisa para vocês, na verdade, para vocês deixarem aqui nos comentários quais são os temas que vocês gostariam que a gente abordasse nos próximos vídeos, que com certeza eu vou tentar fazer vídeos, mais vídeos explicativos, ensinando e mostrando tudo aqui do mundo do hambúrguer. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.